Salve, irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez, agora para estudarmos a história da igreja. Terminamos o nosso estudo do Antigo Testamento, vimos todo o Antigo Testamento, um panorama de todo o Antigo Testamento em, nos dois, nos, no começo do ano passado e deste ano. E agora nós vamos para a nossa segunda parte da história da igreja, onde nós vamos nos aprofundar aí no tão conhecido e tão falado Idade Média, ou como alguns costumam rotular como Idade das Trevas. Será que esse nome faz jus à história? O que a Idade Média tem a nos dizer hoje como cristãos? Por que é importante eu conhecer um pouco da história? Hoje a nossa aula será introdutória e eu espero poder responder todas essas perguntas aos irmãos. Vamos à aula, meus irmãos. Aí está a história da igreja. Nós vamos cobrir do ano 500 até o 1500, até 1500 depois de Cristo. E é só uma introdução agora a tudo que será dito sobre a Idade Média. Bom, o estudo do passado realmente nos liberta do presente, dos ídolos de nossa própria época. Mas eu creio que ele nos liberta também do passado. Eu penso que nenhum grupo de homens é tão escravizado ao passado quanto os historiadores. E os que não se importam com a história, sem perceber, frequentemente se tornam escravos de um passado recente. C.S. Lewis. Uma crítica de C.S. Lewis, falando de como é importante nós conhecermos o passado, porque ele nos liberta, e isso é fato, nos ensina muito a respeito dos ídolos de nossa própria época. C.S. Lewis está falando aqui da idolatria, de que todos os séculos, todo o tempo, todo o período da história da humanidade existe algum tipo de idolatria da sua época. E o estudo da história serve para que nós possamos, como cristãos, serve para que nós aprendamos a respeito do que quais são os ídolos de cada época, para que possamos olhar para a nossa época, identificar também os nossos ídolos da nossa época e viver de maneira a viver para Deus e não para os ídolos. Aqui a crítica de C.S. Lewis é muito importante, então, para que possamos entender o porquê que nós devemos estudar a história. Introdução. Medieval significa meia-idade, ou seja, algo que está no meio de alguma coisa. A idade do meio, de eras, né? Uma era no meio, algo que está no meio. Meio do quê? Nós vamos ver a respeito disso. Mas é um período que está entre o período clássico, que é o período da filosofia grega ali, e do Império Romano, de todas as leis, surgimento de uma grande estrutura humana, que representa a Idade Clássica, e a Idade Moderna, que é a que nós vivemos hoje. Apesar de muitos dizerem que nós vivemos no período pós-moderno, para nós que estamos vivendo a história, que nós estamos vivendo ainda, é difícil analisarmos e dizer em que período nós estamos. Certo é que nós saímos de um período clássico e entramos num novo período, um novo pensamento, novas culturas, novas formas de ver a vida. E passamos para, depois abandonamos esse período quando nós entramos na era moderna, que também houve uma mudança no pensamento. Percebe que as eras são observadas ao contemplarmos como que a sociedade, como que a humanidade se comporta em questões de pensamentos, ideias, cultura e tudo que é produzido pela humanidade. Então tivemos a era clássica, tivemos a era medieval, por isso meio, e a era moderna. O período da Idade Média é importante para o entendimento dos triunfos e das lutas dos cristãos, tanto na Europa quanto no mundo todo, no mundo mediterrâneo e no mundo oriental também. Contudo, nós vamos nos ater mais no estudo da história da igreja, mais no lado ocidental, porque é o que corresponde à nossa
ao nosso lado, ao que está acontecendo conosco. Durante esse período de 1000 anos entre o declínio do Império Romano e o surgimento da Europa moderna. Então, vamos nos ater a este lado, né, do Ocidente, o que aconteceu na Europa e no mundo mediterrâneo, durante esse período de 1000 anos entre o declínio do Império Romano e o surgimento da Europa moderna. Antes de entrarmos em questões históricas, é sempre importante nós termos em mente qual é a história que rege as nossas vidas como cristãos. Lá em João, capítulo 17, do versículo 1 até o 26, o capítulo todo, João 17, temos a oração de Jesus Cristo. O momento em que Jesus Cristo se coloca diante de Deus, falando que chegou o momento dele ser glorificado. Ou seja, Jesus Cristo cumpriu o papel dele aqui em obediência ao Pai até a morte de cruz. E o momento da glorificação dele foi a ressurreição, o momento em que ele vence a morte, o momento que Deus aceita o seu sacrifício e que a sua obra então foi completa. E então devemos lembrar que Jesus Cristo ele muda a história. Ele muda a história da criação. Então ele muda a história da humanidade como humanidade desde a criação, de quando Deus o criou. Mas quando Adão pecou, né, todos nós sofremos o que sofremos hoje por causa da corrupção humana, por causa de diversos fatores que acabam prejudicando e dificultando as nossas vidas por causa do pecado. Cristo, ao ser crucificado, derramar o seu sangue e ressuscitar no terceiro dia, ele muda toda a história. Pois a história até Cristo é a história de morte. Ninguém que havia morrido por causa do pecado morreu e ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou porque ele é puro, porque ele não pecou contra o Senhor e seu sacrifício foi aceito. Jesus ressuscitou porque ele era um representante humano enviado por Deus para a nossa salvação, que Deus anunciou desde tempos antigos, desde quando Adão caiu. Já havia anunciado um meio de salvação. A salvação já era determinada por Deus e este plano de Deus determinado na eternidade foi concretizado na obra de Jesus Cristo. Por isso que é importante nós olharmos que a história ela é marcada por dois momentos. Três momentos, podemos dizer. O momento que Deus criou todas as coisas e criou todas as coisas boas. O momento em que o homem caiu, pois ele decidiu viver de acordo com sua própria vontade, desobedecendo a ordem do Senhor, se afastando do Senhor cada vez mais. E um momento de redenção, que é o momento em que Jesus nasce, vive entre nós, sem pecado, até ser crucificado. E a sua crucificação marca o fim do reinado da morte de Satanás sobre este mundo e o início da autoridade de Jesus Cristo se dá no momento em que ele ressuscita, pois a morte já não tem mais poder sobre este mundo. E em Cristo, todos aqueles que creem serão salvos. Por isso, a história ela é marcada dentro desses três aspectos: criação, queda e redenção. E tem o momento final, o momento em que Jesus Cristo retornará e consumará todas as coisas, ou seja, o momento em que todo aquilo para o qual Jesus e as Escrituras falam que o mundo caminha, o momento do juízo, o momento que Deus virá para julgar todas as pessoas acontecer, será no momento em que Jesus Cristo retornar. Então, marcando assim o fim desta humanidade e o início de uma humanidade não mais feita à imagem de Adão, pelo contrário, transformados pelo sangue de Cristo, feitos então à imagem de Jesus Cristo. A história é marcada desta maneira. Por isso que Cristo fala, chegou o momento de ser glorificado, o momento em que o homem será humilhado, o filho do homem será humilhado, mas vencerá a morte em favor das nossas vidas. Veja que ele ora no texto pela nossa proteção. Ele pede para que Deus proteja, nos guarde neste mundo
Ele não pede para que nos tire deste mundo, porque temos um propósito de glorificar a Cristo enquanto nós vivermos. E por isso ele pede para que nós não sejamos tirados do mundo, mas que nos livre do mal. Então, ele ora pela nossa proteção. Jesus também orou pela nossa santificação, para que Deus nos santifique por meio da sua palavra. Veja que o processo de santificação não se dá pelo nosso esforço, mas se dá pela santificação que só é possível por meio da palavra de Deus, que muda as nossas vidas, que transforma o nosso ser, já nos assemelhando a cada dia à imagem de Jesus Cristo. Então ele ora pela nossa santificação, ora para que nós tenhamos unidade em seu corpo, que nós sejamos um com ele, e ora, e vê, todo esse momento é antes de Jesus Cristo morrer, mas ele já intercedendo pelos seus, o papel que ele faz até hoje, assentado à direita de Deus, onde ele ora, intercede por aqueles a quem ele ama. Então, a história é marcada por isso. Jesus Cristo venceu o pecado para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Percebe? E Jesus ora, intercede pelos seus. Paulo, lá em Romanos, no capítulo 12, do versículo 3 ao versículo 5, Paulo fala para que nós devemos pensar com moderação a respeito de nós mesmos. Por que nós devemos pensar? Porque o homem tem a tendência, justamente por causa do pecado, a se exaltar, a achar que ele tem razão, a viver para si mesmo. É sempre o homem pensando em si mesmo. E isso é importante para nós quando nós observarmos a história da igreja, porque o que nós vamos ver é que em momentos de corrupção humana se dá justamente no momento em que o homem pensa a mais de si próprio, quando ele se coloca no centro de todas as coisas e não Deus no centro de todas as coisas. Então Paulo nos informa que nós devemos pensar com moderação, porque a partir do momento que nós cremos em Cristo, nós somos um só corpo com Cristo. Estamos unidos a Ele. E isso é importante. Se somos um só corpo com Cristo, nós devemos ter o mesmo pensamento de Cristo. Nós devemos viver da mesma maneira que Cristo viveu, em obediência ao Pai até o fim da sua vida, para que possamos exercer os nossos dons segundo a graça que nos foi dada, não de acordo com a nossa capacidade, com a nossa vontade, com o nosso querer, com os nossos sonhos, não. Para que nós possamos viver, exercer os nossos dons segundo a graça que nos foi dada. Na medida em que Deus nos dá a graça, nós vivemos. É assim que o crente vive. Por isso, lá em Efésios, Paulo também, versículo 11 ao 21, Paulo vai falar que nós devemos ter sempre em mente, lembrar da vida sem Cristo e sem esperança. Era assim que nós andávamos. Para um pouquinho e lembre-se de como foi a sua vida antes de Jesus Cristo. De como você vivia para si mesmo, de como você buscava seus objetivos, de como você lutava pelos seus direitos, de como todas estas coisas, como você era o centro de todas estas coisas. E a partir do momento que nós olhamos o amor de Cristo, que ele veio sendo plenamente Deus, ele abriu mão da sua glória para se fazer plenamente humano, assumindo uma natureza pecaminosa, né, na carne ali, da carne pecaminosa, não que ele tenha pecado, mas ele nasceu nessa natureza, se fazendo como um de nós, só que sem pecado algum, em obediência ao Pai. E justamente quando nós olhamos isso, nós vemos o amor de Cristo por nós, e há uma transformação das nossas vidas, onde nós aprendemos que nós devemos viver igual a Cristo, não mais para as nossas vontades, não mais para a nossa glória, mas para a glória daquele que se entregou por nós. Então lembre-se da vida sem Cristo. Quando você estiver olhando a história da igreja, e você estiver vendo as coisas acontecendo, de como a corrupção vai deturpando as verdades das Escrituras, de como a corrupção vai afastando o homem de Deus, lembre-se de como era a vida sem Cristo. Mas lembre-se principalmente de que agora que nós conhecemos Cristo, Cristo é a nossa paz. Ele traz tranquilidade, pois a história deste mundo, a corrupção, já não me assusta mais, pois Cristo conquistou para mim uma vida incorruptível, que se tornará real no momento em que Cristo voltar. Já é real,
Porque quando Deus fala ou faz, Deus fala, as coisas já aconteceram, só não chegou o tempo determinado para isso acontecer. E no seu tempo determinado, nós experimentaremos uma vida sem corrupção. Mas por enquanto, nós vivemos neste mundo vendo a corrupção. Nós devemos viver como se já não estivéssemos mais na corrupção. Isso é a paz. Agora, Cristo é a nossa paz. Deus, e por quê? Porque Ele nos deu acesso ao Pai. Por meio do seu sangue derramado, nós podemos chegar na sua presença. E essa vida que eu falei que virá com o retorno de Cristo, uma vida incorruptível, vem porque Cristo nos deu acesso ao Pai, para que possamos crescer no conhecimento de Deus, ser transformados pela sua palavra e sermos moldados à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Então, a história, ela está sendo escrita pela humanidade, mas Deus já escreveu a sua história, a nossa história. A nossa história já está determinada. Nós já sabemos qual que é o fim da nossa história. Nós não precisamos olhar para a história de agora e nos desesperar por causa dela, ou tomar medidas com medo, com pavor, com pânico. Por quê? Porque nós aguardamos o retorno de Cristo para vivermos uma vida de incorrupção. Então, vamos estudar a história tendo em mente que Cristo cumpriu a sua obra em obediência ao Pai. Cristo se entregou por causa dos nossos pecados, por causa da corrupção deste mundo, perdoando as nossas dívidas, e agora Ele nos dá paz, porque não há mais inimizade entre Deus e nós, pois por isso nós podemos nos achegar na presença do Pai para buscar sua orientação, para orar, certo de que Deus ouve as nossas orações e nos transforma a cada dia em imagem de Cristo. Quando estudarmos a história da igreja, é isso que nós vamos observar em todas as aulas. Nós vamos procurar mostrar como que a queda danificou a criação boa de Deus, olhar para o ideal de Deus quando Ele criou todas as coisas, ver como que Cristo restabelece esse ideal e de como nós aguardamos a vinda do nosso Jesus Cristo, onde esse ideal será pleno para toda a eternidade. Mas vamos lá a um panorama de introdução a respeito do nosso curso. Primeiramente, nós vamos definir a Idade Média, definindo o que é Idade Média. Quando começou? Bom, alguns historiadores datam do início da Idade Média em 300 depois de Cristo, enquanto os outros historiadores a datam em 1110 depois de Cristo. Para você ter uma ideia de como é difícil nós observarmos e datarmos a história. Porque cada pessoa vai datar a história de acordo com aqueles que é seu interesse. A maioria dos historiadores, entretanto, marca o início da Idade Média por volta de 500 ou 600 depois de Cristo, época na qual mudanças significantes estavam acontecendo no mundo, na cultura e nas formas de pensamento entre aquelas do antigo período e as adotadas no período medieval. Houve uma mudança proporcionada pelo cristianismo na cabeça das pessoas, da cabeça dos líderes mundiais, da cabeça de todos aqueles que viviam naquela época, que marca o momento em que as coisas mudaram. Só que sempre é difícil nós falarmos de datação de mudanças de períodos, irmãos. Nós, por exemplo, alguns historiadores datam o início da Idade Média em 300 depois de Cristo. Por que que eles marcam essa data? Alguns por causa do propósito. Qual é o modelo que ele está usando para falar que mudou o período? Então, 300 lá, quando Constantino, na década, no quarto século, quando Constantino virou e falou que agora, a partir daquele momento, Roma seria uma nação cristã, marca uma mudança significativa no mundo, onde pela primeira vez o cristianismo foi considerado, uma nação se tornou cristã. Então, dependendo da perspectiva da pessoa, há uma forma de datação da história. Mas nós vamos ficar com esse período de 600 depois de Cristo até 1500 depois de Cristo, período então em que que a maioria dos historiadores entende que aconteceu a Idade Média.
Onde aconteceu? Enquanto a maioria dos estudos e livros localizam a história medieval na Europa Ocidental, esta abordagem pode estar equivocada. O pensamento do mundo no início da Idade Média, até mesmo no Mediterrâneo Ocidental, estava na realidade muito voltada para o Oriente. As principais mudanças estavam acontecendo no Oriente. Então, não dá para a gente falar que a Idade Média aconteceu somente no Ocidente, do lado da Europa. Então, a Idade Média aconteceu de maneira muito espalhada por toda aquela região, tanto no Oriente quanto no Ocidente. E o que foi a Idade Média? Foi a Idade das Trevas, né? Alguns historiadores dizem que foi a Idade das Trevas, porque houveram poucos acontecimentos importantes durante todo este período. E eles, então, quando nós olhamos, veja como é uma questão de como eu olho para a história, de como eu olho para as coisas. Se eu olho por uma questão de progresso da humanidade, questão de produção humana e tudo mais, eu vou dizer que houve poucos acontecimentos importantes nessa época. Então, por isso, alguns acabam falando que foi a Idade das Trevas, uma idade em que não houve crescimento. Mas, na verdade, foi caracterizada por muitas conquistas. Muitas coisas foram conquistadas neste período, então nós não podemos chamar de Idade das Trevas. Não é um nome correto quando nós falamos que foi um período ruim. Pelo contrário, houve muitas coisas boas. Apesar de muitas guerras, de muitas conquistas, apesar de muitas coisas estarem acontecendo que não é agradável ao mundo de hoje, muitas coisas estavam acontecendo que eram significativas, sim, e que foram boas para a humanidade, sim. Tanto é que o fundamento da era moderna os fundamentos da era moderna foram estabelecidos na Idade Média. Então, nós não podemos chamar a Idade Média de Era das Trevas, de Idade das Trevas. Houve conquistas na cultura, houve conquistas intelectuais, houve conquistas eclesiásticas. Então, houve muitas coisas significantes mesmo naquele período medieval. Alguns dizem que foi a Idade da Fé. Por exemplo, os católicos afirmam que foi uma época de profunda piedade, na qual a cristandade viveu a sua época de ouro no centro da vida e civilização ocidental. Mas essa é uma visão muito romântica da história. Certo? É você pegar somente os atos bons e exaltar somente os atos bons de uma época, sendo que houve muita coisa ruim, houve muito interesse, houve muita política envolvida nessas questões de fé. Então, a idade da fé, nós também não podemos afirmar desta maneira, não podemos ser tão românticos ao olharmos para a história, procuramos então dar uma olhada para a história de maneira realista. As verdades do cristianismo não haviam, para você ter uma ideia, penetrado nos corações e nas mentes do povo comum. O cristianismo real, o cristianismo bíblico, o cristianismo da palavra ali, ela alcançava somente algumas pessoas, não por causa que eles queriam ter o controle sobre a situação, mas é porque a maioria da população não sabia ler, a maioria da população estava preocupada com outras coisas e não com essas questões espirituais. E o que chegava era muito misticismo para o povo comum. Por isso que nós não podemos afirmar que foi a herdade da fé, sendo que a fé verdadeira foi acessível somente a poucas pessoas. A verdade do cristianismo, então, não havia penetrado na mente do povo comum, não mais do que em outras épocas da história. Podemos chamar, então, a era medieval de era de mudanças? Foi uma transição entre a Idade Antiga e a Idade Moderna. Sim, foi um período de mudança entre uma era e outra, com várias características e ênfases que se distinguem tanto da era clássica quanto da era moderna. Eles são únicos, são singulares, que só aconteceram naquele período. Produziu profundos pensamentos, grandes instituições realmente significantes e eventos políticos também significantes, importantes para as nossas vidas. Foi o fundamento, foi o lançar dos fundamentos para a era moderna e continua ainda a moldar o nosso mundo de hoje. Então não dá para falar que aquilo foi o mundo das trevas, não dá para falar que foi o período da fé, mas nós podemos chamar, sim, de um período de grandes mudanças na humanidade. 2, né? Vamos falar um pouco sobre uma civilização cristã.
pois esse era o ideal daquelas pessoas. Elas buscavam uma civilização que fosse inteiramente cristã, voltada para os ideais de Deus. Deus estava no centro da mentalidade daquele povo, né? Era a forma de viver direcionado para as coisas lá do alto, né? Então procurou um grande ideal que procurava firmar uma sociedade cristã. Poucas pessoas, só que somente poucas pessoas tinham acesso e pouca consistência dentro daquilo que conheciam a respeito da fé cristã. Então, o período medieval, que muitos chamam de período da fé, período da igreja e tudo mais, o cristianismo que se tinha era muito raso, era muito ralo na maior parte da cabeça da população. Ele estava longe de ser um cristianismo autêntico, verdadeiro. É importante frisar isso, porque muitos ataques ateus ou de outras religiões com relação ao cristianismo se dá por causa deste período da Idade Média. Só que o cristianismo da Idade Média, na sua grande parte, o ideal que ele sustentava, por mais que havia uma motivação genuína de buscar um ideal cristão, era um cristianismo muito distante daquele que as Escrituras pregam para que nós vivamos. Foi também o que motivou os pensamentos e ações durante esse tempo. Foi esse ideal que moveu o pensamento das pessoas durante esse período. E é muito importante nós termos em mente também, quando nós falamos de história da história da igreja no período da Idade Média, que conforme nós estudamos este ideal, nós precisamos estar atentos à maneira como eles fizeram, como eles aplicaram esse ideal. Então, veja, estou dando um panorama sobre a Idade Média para que durante todos os estudos que nós fizermos, nós estejamos observando justamente isso. Como foi que esse ideal que eles nutriam foi aplicado? Como eles fizeram para que aquilo acontecesse? Como eles viveram esse ideal? E como eles adaptaram esse ideal aos interesses dele nesta vida. Então, veja, conforme nós estudamos esse ideal, nós precisamos estar atentos à maneira como fizeram, como viveram e como eles adaptaram esses ideais aos seus interesses. E aí fica uma pergunta para nós. Como é a nossa interação com a cultura à nossa volta? Quando você olha para o cristianismo à nossa volta, você acha que é um cristianismo autêntico na sua grande parte? Como é que as pessoas estão vivendo este cristianismo? Como que eles estão adaptando o cristianismo aos seus próprios interesses? Faça essa análise na sua vida. Você tem um ideal cristão? De que maneira você está fazendo esse ideal acontecer? De que maneira você está vivendo esse ideal? E como que você está adaptando esse ideal aos seus interesses? 3. Vamos dar um pequeno panorama sobre como que vai ser o nosso curso. Ele abordará 3 períodos da Idade Média. O período inicial, que vai de 500 a 1100, que é conhecido como os primórdios, né, da Idade Média, onde foi lançados os fundamentos do que seria esse período medieval, onde houve uma grande transformação do mundo antigo que formou as características principais da Idade Média. Vamos passar também pelo segundo período, né, que é conhecido como a Alta Idade Média, que vai de 1100 a 1200, que é o ponto alto da Era Medieval, que é o conhecido como Século Maravilhoso, com vários eventos e muitas figuras, personagens significantes e importantes para a fé cristã. E vamos passar também pelo seu último período, que é a Baixa Idade Média. Está errada a data, que vai de 1200 a 1500, que tem implicações e resultados do século maravilhoso. Então, tudo aquilo de bom que aconteceu no século maravilhoso, que compreende entre 1100 e 1200, passa um pouquinho desse período, mas só para nos localizarmos no tempo aí, e que preparou o caminho para a Era Moderna, sem a qual a Era Moderna não existiria. Então, nós vamos ver esses 3 aspectos, esses 3 períodos. E nós vamos abordar 2 temas da Idade Média. Esses 2 temas ele vai abordar sobre a igreja e sociedade. Ele enfatizará a política
instituições e as experiências dos cristãos medievais. E também estudaremos os desenvolvimentos teológicos dentro de seu contexto histórico, pois nós devemos entender que todas as decisões teológicas que estavam sendo tomadas ali, elas foram tomadas de acordo com o contexto histórico. Conforme, por exemplo, nós estamos vivendo um período da história do qual nós nunca vivemos antes. Nós estamos vivendo esse período de pandemia, onde diversas questões teológicas devem ser revistas, devem ser analisadas, como que a teologia, que respostas a teologia tem a trazer para esse problema que nós estamos enfrentando hoje. Então, lá no futuro, bem no futuro, como que o pessoal lá do futuro vai estar olhando para nós e vendo a nossa teologia? Com certeza eles vão analisar dentro desse contexto de pandemia, dentro do contexto de corrupção política, dentro do contexto de rompimento com as tradições apostólicas e o abraçar uma teologia mais pragmática, mais voltada para os seus próprios interesses, para a prosperidade. Então, quando olharem, vamos supor, agora pensa nesse sentido, quando você pode ajudar nesse sentido, você parar para ver como que seus avós, seus pais eram com relação à fé deles. Como eles se comportavam diante da fé que eles possuíam. Isso é o que nós vamos procurar fazer, olhar para o passado e ver dentro do contexto em que eles viveram, como que a teologia respondeu a alguns problemas e como muitas vezes a teologia foi deixada de lado e passou-se a tomar providências mais políticas para se resolver os problemas. É assim que nós vamos olhar, então, os dois principais temas que nós vamos abordar da Idade Média. Nós vamos abordar, o primeiro tema é igreja e sociedade. Nós veremos estes aspectos aqui. O segundo tema é o caminhos para Deus. E este é a parte mais gostosa, não que as outras não sejam, mas a parte onde nós olhamos para o que traçar os contornos da teologia, entender como Deus, como o estudo de Deus foi importante para aquele período. Nós vamos entender o que aconteceu no relacionamento das pessoas com Deus e como essas instituições e a teologia, como as instituições e a teologia influenciaram aquela época no relacionamento uns com os outros. Então, esses dois são os temas, a igreja e a sociedade e os caminhos que nos levam para a direção de Deus, para Deus, durante esses estudos que nós iremos fazer da história da igreja. E por último, legado romano. Tudo tem início aqui, neste legado que a igreja romana, que o Império Romano deixou. Discutir o Império Romano justamente quando ele acabou já é um problema. A data tradicional atribuída à queda do Império Romano é 476 depois de Cristo. Ainda que seja fácil estabelecer que o início do Império Romano foi com César Augusto, é muito difícil dizer quando é que esse império acabou. Existem várias datas, mas nós vamos aí deixar essa data tradicional, que é 476, que a maioria dos livros de história nos traz. Muitos apropriaram-se da continuidade do Império Romano. Então, esse período onde houve aí um império que governou, que trouxe um ideal pelo qual as pessoas pudessem viver. Muitos povos que foram dominados pelos romanos ansiavam por se tornar cidadãos romanos justamente por causa desse ideal, desse período de pensamentos de que poderia haver uma sociedade bem estruturada, bem organizada, bem formulada, a ponto de levar as pessoas a um período de glória extrema. Então, é isso que Roma simbolizava. E esse ideal, foi apropriado-se por muito tempo da continuidade, por um período muito longo, mesmo depois do final do Império Romano. Após o colapso do Império, a porção oriental sobreviveu como Império Bizantino até 1453, para você ver como o Império Romano, que foi dividido, parte deste império sobreviveu por muito tempo. A coroação de Carlos Magno, em 800 depois de Cristo, é considerado também, lá já na parte ocidental,
na França, né, o Império Franco, é considerado um renascimento do Império Romano. Por isso é uma segunda fase, né, um segundo período do Império Romano surge com Carlos Magno. E este império, ele permanece, né, esse o considerado Santo Império Romano, ele perdurou aí por um bom tempo na Europa Central até meados de 1806, não muito tempo atrás. E curiosamente, né, lá no lado oriental, os czares da Rússia se viram como os herdeiros do Império Bizantino, né? Muitos deles se rotularam como uma terceira Roma, né? E czares significa justamente Césares, né? Então, czar da Rússia é um César, né? Mostrando como essa questão da cultura romana permaneceu até os dias de hoje, né? Nos anos 30, nos anos 40, a Alemanha nazista também tentou tornar-se a nova representante do Império Romano, tanto que Hitler falava, né, o Terceiro Reich, ou seja, o Terceiro Reino, né, a terceira fase, né, do terceiro período do Império Romano. Aí, só que estava muito distante do ideal romano. Então, concluindo, né, e esse Império Romano ele foi muito importante para nós, nos auxilia em muitas coisas, nos traz uma boa compreensão da história daquela época, sem a qual nós não teríamos muito o que dizer. Então, Deus preparou aquele período justamente para que o cristianismo nascesse no meio deste berço pagão, sem identidade praticamente, enquanto todas as nações, todas as nações tinham seus próprios deuses e suas próprias religiões. O cristianismo é uma religião que surge sem nação, é uma religião que surge sem reino, sem povo, que surge de um homem, que cresce a partir de um homem menosprezado pelos seus, um nazareno, né, o carpinteiro, que surge então aí a nossa fé, a nossa religião. Veja como Deus trouxe algo que era insignificante dentro de algo que era muito grande e poderoso aos olhos dos homens, e que esse império caiu, mas que nós, o cristianismo hoje, vem perpetuando. Como Deus diz, os tempos podem passar, mas a minha palavra não passará. Então, é isso que nós aprendemos a observar. O pano de fundo onde se dá a Idade Média, onde se dá o cristianismo, é esse Império Romano. E ele permanece na Idade Média e permanece nos nossos dias. E nós devemos, então, aprender a enxergar os nossos dias, aprender a estudar a história para nos livrarmos dos nossos ídolos, como aconteceu na história, como disse C.S. Lewis, e também não nos apegarmos a ídolos novos. Então, concluindo, a Idade Média surgiu em uma época de grandes mudanças na cultura e no pensamento da sociedade. Exerceu um profundo impacto na teologia, política, filosofia e costumes da época. E ainda em nossos tempos, somos influenciados pelo legado romano, que é o pano de fundo do contexto das nossas vidas, para que possamos lidar com este mundo. O propósito da história da igreja, então, é que nós tenhamos sempre em mente que quem escreve a história é Deus, que a história é escrita em criação, queda e redenção. E nesse período de história da igreja, nós vamos observar como criação, queda e redenção surgem constantemente durante a história, trazendo a nós compreensão para que possamos entender melhor os acontecimentos no mundo e aplicar as verdades de Deus às nossas vidas hoje, de maneira a glorificar nosso Deus que está no céu. Espero que vocês gostem do curso e que possamos, juntos, aprender bastante a respeito da história da igreja, o que corresponde, pelo menos, até esse período medieval. Que Deus os abençoe, os guarde e até a semana que vem, se Deus assim permitir.